Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ademar. Eu vou gravar uma aula aqui sobre o método de Scorebird. Ele é um algoritmo dinâmico de escalonamento. Então, geralmente a gente lida com ele durante as disciplinas de arquitetura de computadores ou arquitetura de computadores 2, organização de computadores. Bom, alguns conceitos iniciais que a gente precisa ter antes de começar o método em si. Ele é um método de escalonamento dinâmico, ou seja, ele é feito em hardware. O hardware reordena as tarefas, ou seja, as execuções, os ciclos de clock, para que todos os ciclos sejam o máximo aproveitados e consigam executar uma parte de uma atividade. Então, por exemplo, se você já tem conhecimento sobre o MIPS, que eu acredito que você já deva ter, se você chegou a procurar sobre o Scorebird, ele é para reordenar as instruções do MIPS de modo que o pipeline sempre esteja cheio, ou seja, a cada ciclo de clock a gente não fique ocioso. Isso vai garantir um tempo menor de execução ao final do programa. O método de Scorebird é baseado no CDC 6600. CDC 6600 foi um computador, é uma arquitetura, e ela vai definir o que a gente vai conseguir usar para o algoritmo. Eu vou mostrar ele em seguida. Outra coisa importante é, se você já viu o MIPS, você viu que já existem as unidades de adiantamento, isso aqui não se aplica para o Scorebird. O Scorebird ele é mais antigo que as unidades de adiantamento. Se você não viu unidade de adiantamento, pode ficar tranquilo que isso não vai influenciar então no seu aprendizado aqui. Vamos lá. O CDC 6600, aqui versão do MIPS, como eu disse, uma arquitetura para a gente ver o seguinte. A gente tem ali na esquerda os registradores em amarelo, são uma coleção de registradores. Na direita a gente tem as unidades funcionais, ou FUs, Functional Units. A gente vê ali que a gente tem dois multiplicadores, um divisor, uma unidade de adição e uma unidade de inteiros. Perceba que a unidade de inteiros é uma, a de adição é outra. Mas espera aí, por que a adição é outra? Tá vendo esse prefixo FP? Ele significa ponto flutuante. Então aqui, essas quatro primeiras aqui, elas são unidades focadas em pontos flutuantes. E aqui uma unidade de inteiro que faz outras operações para inteiro. Geralmente faz adição e subtração. Isso inclui também cálculo de endereço. Porque você não pode, por exemplo, eu quero o endereço 12,5 de um registrador. Você não existe isso. Então, por isso, endereços são números inteiros. A gente trata ele na unidade de inteiros. Aqui é só um pequeno fluxo sobre como o CDC 6600 é organizado. Foi retirado do slide desses professores aqui embaixo dessa universidade. E vamos adiante. O Scorebird ele é nada mais que um conjunto de tabelas. Então aqui a gente já vê como ele opera na sua construção completa. Vamos passar por partes dele. A primeira parte, aquele mais acima, é Instruction Status. Desculpa a pronúncia do inglês. Ele basicamente é onde a gente vai pegar o resultado final da execução. Então a gente tem aqui na esquerda a instrução que a gente vai executar, o J que é o primeiro operando, o K que é o segundo operando. Vocês vão ver que aqui no meio, apesar de não ter nada, aqui no meio, apesar de não ter nada entre a instrução e o J, vai ficar o registrador de destino. Eu vou mostrar mais à frente quando eu for fazer a execução real do algoritmo. Aqui no quadro da direita a gente tem 4 colunas: Issue, Read, Execution e Write. Aqui no Issue é quando a gente vai pegar pela primeira vez a instrução, a gente vai despachar ela. Leitura dos operandos, como o próprio nome diz, a execução completa, ou seja, o ciclo de clock que a gente terminou a execução, e o ciclo de clock por último aqui, onde a gente escreveu de volta no registrador. Então, se você está acostumado com o MIPS, a gente tem lá as 5 fases que a instrução passa, né? O Instruction Fetch, Instruction Decode, então IF, ID, Execution, memória, se for uma instrução que
requisito memória, e o write back, que escreve no registrador. Aqui, a gente tem que cada valor deve indicar o número do ciclo de clock em que a ação, o nome da coluna, ocorreu. Então, se a gente tem aqui, a gente começou agora a disparar, a gente, por exemplo, lançou a primeira operação, o primeiro ciclo de clock, a primeira instrução, a gente vai pegar ela. Então, a gente vai botar o número 1 aqui no issue, que significa quando despachou a instrução. Segue o mesmo para os outros. Leu os operandos, completou a execução, realizou a escrita no banco de registradores. Write result é a mesma coisa que o write back lá do MIPS. Segundo quadro indica o status das unidades funcionais, são aquelas FUs que eu falei anteriormente. Então, esse é um quadro um pouco mais completo, porque ele tem muitas colunas. Então, o que a gente tem que atentar nele? A gente tem, se a unidade, aqui a gente tem a listagem das unidades, conforme o CDC lá, inteiro, 2 de multiplicação, 1 de adição, 1 de divisão. Lembrando que essas 4 aqui são de ponto flutuante e tem essa de inteiro. Então, a gente tem buzz, ela está em uso, está ocupada essa unidade funcional? Operação atual que ela está executando, ou seja, qual instrução? É um load? É um store? É um add? O que ele está fazendo? FI, registrador de destino. FJ operando 1, FK operando 2. QJ e QK são filas, vem de queue em inglês. Ou seja, olha, meu operando J, suponhamos que ele seja o registrador. Ele está em alguma fila, eu estou aguardando ele. Por exemplo, se você carrega um valor, você precisa carregar um valor em F6 e você precisa depois adicionar usando esse valor de F6, você tem que esperar primeiro o load terminar, senão você não vai ter o valor ou então vai ter o valor errado. Então dessa forma você vai ver. Estou esperando, ele está pronto. Olha, ele não está pronto, então quer dizer que eu vou estar esperando ele. E isso já vai lá para aquelas 2 últimas colunas que eu vou falar logo logo. Se você está aguardando, você está esperando alguma outra unidade funcional liberar ele. Então, se você, por exemplo, está fazendo um add, está somando F6 com outro, e ele ainda, a instrução de cima era um load de F6, você vai estar esperando a unidade de inteiros liberar esse F6 com o valor para você lidar com ele no add. Então, esse Q ele é muito ligado ao RJ e RK, que são os operandos estão prontos. Ou seja, se for não, esse Q vai ter que estar preenchido. Porque se ele não está pronto, alguma outra unidade funcional está usando ele. Caso contrário, ele vai sempre estar pronto. Esse time, eu deixei uma interrogação que ele é o seguinte. A gente usa ele como um contador. Então, a gente disparou uma instrução, a gente bota aqui quantos ciclos de clock que ela gasta durante a execução, a gente tem o controle de quando ela vai terminar. Vai ser mostrado também durante o exemplo. A última tabela é uma tabela muito simples. O que ela indica? A unidade funcional que está responsável pelo registrador de destino. Talvez tenha ficado um pouco confuso. É o seguinte, você acabou de executar uma instrução de load. Load F2 do endereço 0 de R3. Olha, então F2, quem está responsável por escrever em F2? É o load, certo? Se é o load, é uma instrução que lida com inteiros. Aqui a gente não tem uma unidade funcional para load específico. Então, o inteiro vai vir cá e vai ser escrito aqui em F2. Isso indica o quê? Que a unidade funcional responsável por escrever em F2 é a unidade de inteiros. Ok? O clock aqui na esquerda é o número do ciclo de clock atual. A gente usa ele também para controlar a execução ao passar do programa. Desculpa se vocês ouviram um barulho de moto. E aqui uma pequena indagação. Por que os registradores são sempre aqui de pares em pares? Porque a gente está lidando com ponto flutuante. Ponto flutuante de precisão dupla. Ou seja, ele necessita de 2 registradores para armazenar o número completo. Tem seus limites, ainda mais no MIPS, mas só uma coisa para se atentar quando vocês forem, às vezes, escrever um código em MIPS e for fazer o escalonamento dele em Scorebird. Cuidado. Bom, aqui a gente tem alguns prefácios sobre o funcionamento do Scorebird que é bom a gente ter em mente. Sub e add são equivalentes. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma instrução de sub,
no meu código de execução, em MIPS, quer dizer que ele vai usar a unidade de add. Mas por quê? É a mesma operação. Quando você subtrai um número, é a mesma coisa que você somar com um número negativo. Compreende? Multiplicação e divisão também. Mesmo esquema. Operações com ponto flutuante necessitam do dobro de armazenamento. Aqui volta a mesma coisa que eu falei anteriormente. Porque os registradores são nomeados em pares. Sempre números pares. Um pequeno disclaimer aqui. O nome das instruções foi restringido para 4 letras. Estava dando um pouco de trabalho, estava ficando um quadro muito feio para mim demonstrar a execução. Então eu preferi encolher as instruções. Então, por exemplo, a instrução multd, que é o que? A instrução de multiplicação, o D aqui é double precision, precisão dupla, foi escrito para multd para facilitar o preenchimento. Eu já vi em 2 literaturas essas instruções. Eu já vi tanto o multd aqui quanto o multd. Então, honestamente, não sei qual a correta para se utilizar em todos os casos. Eu já vi livros com os dois. Bom, aqui a gente vai fazer um exemplo de execução usando o método original. Por que o método original? Mais para frente eu vou demonstrar um método do professor Luiz, lá da UFLA, que ele fez um raciocínio que você consegue preencher essa tabela mais rápido e utilizando menos tabelas do que o Scorebird.